Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos ministrar ao seu coração aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração ao longo do dia, através do Espírito Santo. Quero que você esteja atento mais uma vez, embora todas as mensagens é motivo de atenção. Mas há mensagens que as próprias recorrentes mensagens nos faz lembrar daquela que nós perdemos, daquele assunto específico que perdemos. Há muitas mensagens que fazem menção, embora em revelações diferentes, aquilo que já ouvimos. Essa mensagem é uma mensagem especial, mensagem específica. Uma mensagem que não se prega todo dia, até porque fica um assunto extremamente repetitivo, e não porque ele é repetitivo, porque poderia dizer como Paulo em Filipenses 3:1, não vos canso de dizer as mesmas palavras, mas porque o assunto causa polêmica em muitas pessoas, em grande parte delas quando falamos na área financeira. Então eu quero ler um texto do livro de Êxodo contigo e um só versículo da carta do apóstolo Paulo, a sua segunda epístola aos Coríntios, um só versículo, para que você entenda o seu dever como cristão. Muitas pessoas todos os dias pedem oração. Muitas pessoas todos os dias estão suplicando por uma bênção. Eu nunca vejo mal nisso, embora não seja o meu costume, nem quando eu não era pastor e nem crente, era um bode dentro da igreja, anos. Mas não era do meu feitio, nunca foi, ficar suplicando ao homem socorro. Talvez fosse o orgulho, talvez a presciência de Deus, que me ajudou. Eu não creio em predestinação, eu creio na presciência de Deus. São duas coisas distintas e talvez esse foi o grande triunfo na minha vida. A misericórdia do Senhor, sabia, sempre soube, mas eu não, o que me seria útil do meu passado no meu futuro, para que eu pudesse compartilhar conhecimento. Nós não compartilhamos aprendizado, nós compartilhamos conhecimento, embora o aprendizado faz parte do conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento, leio muito, estudei muito, pode alguém dizer que tem muito conhecimento, mas será que aprendeu o que conheceu? Alguém pode inverter, dependendo da linguagem, na sua cultura, na sua nação. O que vem primeiro, o conhecimento ou o aprendizado? Se entende praticamente quase que claro que eu só posso aprender se eu sei o que é o conhecimento. O conhecimento, eu conheço aquilo que estou fazendo, estou aprendendo pelo conhecimento que adquiri. Embora podemos dizer que por causa do conhecimento eu tenho realizado coisas corretas. Então eu posso dizer, o meu aprendizado vem do conhecimento. Então pode haver uma dubiedade de sentidos ou de interpretação no texto. Mas uma criança só pode aprender alguma coisa quando ela nasce e os dias vão se passando e alguém vai ensinando para ela. Quem ensina? Quem tem o conhecimento. Mas nem sempre quem tem o conhecimento vive o aprendizado. Não é verdade? Alguém pode ter o conhecimento, passar na rua e está escrito limite de velocidade 50. Ele conheceu, ele viu, ele leu, mas ele passou a 200. Então ele não aprendeu, embora ele teve
conhecimento. Então a Bíblia portuguesa, ou a linguagem portuguesa, a nossa linguagem, ela é meio confusa. Quando eu comparo, seja com o hebraico ou com o inglês principalmente, ela é confusa. Ela dá interpretações diversas. E o nosso português acabou há pouco tempo, há poucos anos agora, atrás, de passar por uma reformulação. Então acaba que aqueles que editam nas suas editoras e gráficas a Bíblia, o que acontece? O português, que aparentemente é o correto de se falar, não é o correto de contextualizar a Bíblia. Aí é as grandes catástrofes que têm acontecido no meio do povo religioso. O povo fala, mas parece que o que fala não faz sentido. Ouve, mas parece que o que ouve não tem efeito nas suas vidas. Portanto, eu quero compartilhar com você um conhecimento com aprendizado, para que eu e você tenhamos conhecimento e aprendizado. E o nosso conhecimento, quando dizemos e afirmamos que aprendemos, ele vai redundar, ele é consumado na prática. A prática de vida vai dizer se o nosso conhecimento foi de fato conhecimento genuíno e verdadeiro, e consequentemente nós aprendemos corretamente. Muita gente aprende errado. Porque você fala palavrão, eu aprendi, eu ouvi de alguém. Mas ouviu de alguém que também só fala palavrão, porque fez parte do conhecimento. Ele colocou no seu arquivo palavras de baixo escalão. Então, meus amados irmãos, nós entendemos e nós cremos que o nosso destino nós traçamos ele. E Deus, evidentemente, que é o dono da nossa vida, tem sobre o seu caderno, o livro da vida, o dia que nós vamos haver de expirar desta terra, vamos deixar de existir aqui. Mas isso é com Deus. Se eu, portanto, não sei a data e nem você, o médico pode dizer que você vai morrer se você estivesse enfermo daqui 2 meses e viver anos. Né? Quantas pessoas você já conhece? Pode ser da sua parentela, que você já ouviu que aconteceu isso. O médico disse que ia viver e o cara morreu. O médico disse que ele ia morrer e ele viveu. Então, se eu e nem você temos a certeza exata da hora, do dia e do mês que vamos morrer, por que será? Primeira coisa, clara, evidente de Deus para a sua vida, a nossa vida, é que devemos viver cada dia de uma forma perfeita, buscando a excelência de tudo que fazemos, vivermos com intensidade pelo aspecto da perfeição, de ser grato a Deus, a cada dia agradecer pelo sol, pela chuva, pelo relâmpago, pelo calor, pelo frio, por tudo que vai à sua mesa, pela cama que dorme, pela água que você banha, enfim, ser grato a Deus. Porque se Deus não te deu a data, Ele não quer que você se preocupe com a hora, Ele quer que você se preocupe com o tempo. O que quer dizer a diferença do tempo e da hora, pastor? A hora me traz extremamente ansiedade. A hora me traz medo. Se você estivesse doente, o médico dissesse, você vai morrer hoje às 23h45. Daqui para frente você ia viver um inferno. Você ia viver atribulado, essas horas que antecedem, não é verdade? Mas se o médico dissesse diferente, olha, o seu tempo está passando, você não tem muito tempo de vida. Ficou vago a hora e o momento, ele disse o tempo. Então assim, para te levar no coração de Deus, cada um de nós temos a hora e temos o tempo. Então eu quero viver como Paulo, Filipenses 4. Ser esperto está o Senhor. É um tempo. Se eu tiver de hoje, que eu vá.
no momento certo, com a vida correta. Então eu quero viver hoje, neste momento que eu não sei, ninguém me disse que eu vou morrer daqui a alguns minutos, vou viver o meu melhor. Se eu tiver de comer e tiver de morrer no meio da refeição, que eu morra no meio da refeição. Mas eu não vou deixar de comer, porque eu vou todo o tempo de partir desta terra. Mas se eu soubesse exatamente a hora, o minuto, você também, aquilo poderia tomar nosso coração de aflição. Então, meus irmãos, você tem que progredir em todos os aspectos. Se Deus falou contigo que esse é o momento da tua prova e que você vai ficar mais 5 anos na prova, vai ficar 5 anos doente, vai ficar 5 anos sem dinheiro, vai ficar 5 anos infeliz sentimentalmente, quem sou eu para dizer para você que não? Mas se Deus te colocou neste momento para ouvir essa mensagem, uma coisa já está certa. Deus tem algo especial para a sua vida, com certeza. Porque cada um, em cada lugar, em cada estação, em cada cultura, ele dá a mensagem de acordo para o momento, de acordo que ela cabe, ela veste aquele povo. Tudo tem o seu tempo. Se eu estivesse pregando hoje em Dubai, no centro de Dubai, um baita de um palanque, a mensagem teria que ser contemporânea e cultural, embora não ia mexer na doutrina por causa da situação do lugar do povo. Então a gente reflete de uma forma coerente, racional. Então essa mensagem, se você acessou e está aí online, é porque Deus, essa mensagem é para ti. Ah, mas tem alguém comigo, então para você e para esta pessoa, todos que estão assistindo. A colheita no mundo natural, pela força e poder do espiritual. Nós não podemos ficar folcloricamente dizendo que servimos a Deus, que Deus é poderoso, e Ele é mesmo, embora a gente não precisa nem dizer. Se eu refutar isso, Deus não vai deixar de ser poderoso, Ele é poderoso. Deus é dono do ouro e da prata, e mesmo que eu não reconheça, Ele sempre foi e sempre será. Deus é poderoso para vencer o diabo, sempre foi. Aliás, o diabo só existe porque ele existe. Sem ele não existiria diabo, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E por ele. Então, nós estamos certos de que nós podemos decidir pelos nossos atos de justiça, pela nossa fidelidade. Nós podemos decidir aonde queremos chegar. Porque se nós nos comprometemos, não só como citei, Pedro disse, Senhor, aonde eu morro por ti, aonde tu fores eu vou. Ele negou o Senhor. O desejo dele era fazer aquilo, embora não soubesse ele que não estava preparado para tanto amor que ele achava que sentia por Jesus. Pelo aspecto da colheita, a Bíblia é clara. O homem colhe o que planta, Gálatas 6,7, aquele que muito planta, muito colhe, né? Aquele que muito semeia, muito há de colher. Que é, 2 Coríntios 9, 6 e 7, o que dá com alegria, é o que o Senhor se agrada. Então eu quero ler 2 textos para ti. 1 Coríntios, no capítulo de número 9, eu disse outrora 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11, disse Paulo. O prólogo do texto é os direitos dos apóstolos. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que recolhamos de vós as materiais? Se outros, verso 12, vou ler o 12 também, participam deste direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Pois nós não usamos deste direito, pelo contrário, suportando tudo,
para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Olha esses dois textos que lindo. Paulo está ministrando a igreja de Coríntios, uma igreja poderosa em bens materiais, uma igreja aonde um dos seus nobres e seletos ricos doou a porta formosa, aonde subia Pedro e João, no capítulo 3, e foi curado aquele aleijado ali, quando pediu esmola. Foi dado por um dos célebres e seletos homens ricos da igreja de Coríntios, daquela região. Então a igreja de Coríntios, aparentemente, materialmente, era uma igreja próspera, mas espiritualmente uma igreja miserável, mesquinha, avarenta. E sabe, meu irmão, a prosperidade é naquele que tem 10 reais ou naquele que tem 10 bilhões. Por quê, pastor? Porque se o que tem 10 reais consegue com 10 reais viver de forma em que ele sobreviva para o novo dia, ele é próspero, porque não faltou nada a ele que tirasse o direito da sua vida no dia de hoje, ou no dia que ele está vivendo. Então, qual a diferença de você ter 10 reais para o Bill Gates, que poderia ter 10 milhões agora? A longo prazo, a diferença do volume de dinheiro pode se considerar uma grande diferença de quem tem 10 e quem tem 10 milhões, a longo prazo. A quem pensa sempre no amanhã, está sempre preocupado com amanhã, quem tem 10 milhões, se adoecer tem dinheiro, se quiser viajar o dinheiro está lá, se acordar de manhã quiser mudar de casa, de cama, está lá. E o que tem 10 reais, se ele pensar no futuro, 10 reais para ele pode não dar nem para o seu dia, ele pode pensar assim, é o bastante para me comprar uns pãezinhos, comprar 2 ovos, comprar um tomate e fazer a refeição de hoje. Então, se nós sabemos que, dito por Jesus, verso 33, que cada dia acaba o seu mal, então se nós aprendermos a vivermos, a agradecer a Deus cada dia pelo que temos, e o que temos dado pelo Senhor tem nos feito sobreviver hoje, nesta quarta-feira, glorificado seja o Senhor. Porque a prosperidade não é aquilo que sobra, a prosperidade é aquilo que me dá a condição de viver. Comendo um pãozinho sem manteiga e um camarão a alho e óleo, no final vão para o mesmo lugar, o mesmo esgoto, a mesma latrina, vai sair do mesmo jeito. Na África, a gente que só come pasta de trigo, porque não há nada mais para comer, mas vive até 100 anos, sou forte. Em cidades como essa, São Paulo, deve ter gente comendo só comida boa todo dia, mas está diabético, problema de pressão, colesterol, está todo arrebentado. Então, meus amados irmãos, o que é prosperidade? Então, Paulo estava dizendo para nós que se ele estava semeando as coisas espirituais, era muito que as pessoas que estavam ouvindo desse para ele, ou para eles, apóstolo, o direito de receber uma recompensa, de receber um agrado, de receber um sinal de justiça, dizer, olha, muito obrigado. A maioria dos crentes vive uma vida miserável e igualada, porque não são fiéis. Você vai ver o texto que eu vou ler agora, vai mexer com seus cérebros, teus neurônios, vão fritar. Meus amados irmãos, há de convir comigo, com muita humildade. Nós temos que ser humildes para entender qual a diferença, já disse isso inúmeras vezes, daqueles que estão na igreja para aqueles que não estão dentro da concepção igreja. Vamos falar do mundo financeiro, não tem diferença, aliás, nós temos mais bons exemplos de prosperidade fora da igreja do que dentro do contexto igreja. É claro, evidente isso, mas por que será? Se Deus prometeu que nós seríamos abençoados, falado por todos os profetas,
falado por Jesus. Quando alguém diz que Jesus não falou de oferta, não falou de dízimo, é desconhecimento de Bíblia, não adianta perder tempo. Mateus 23, 23, o Senhor está falando com os fariseus: tu dás o dízimo, todos vocês do cominho, do hortelã, do entro, mas esqueceis a outra parte, a fé, a caridade, o amor, está esquecendo. Mas e aí, pastor? Aí Jesus completa o versículo: fazei essas coisas, continuai dando dízimo, sem esquecer as outras. Hello. Então, meus amados irmãos, não adianta você e eu ficar dizendo: não, mas eu estou aqui, eu sou pobre, eu passo isso. Se você tem 10 reais, repita, e você está muito feliz com ele, aleluia. Mas se o que você tem, seja 1.000, seja 10, você sente que isso não é tudo que Deus tinha para você, você sente que você gostaria de ter uma melhor cama, uma melhor casa, um melhor carro, você queria ter uma vida, não é soberba, mas uma vida justa, uma vida mais digna, com o tempo que você vive, porque você não vive na era da pedra, na era do dinossauro, de andar de mula, você vive na era do jato, você vive na era do carro bom, você vive na era onde o prédio tem elevador, você precisa subir 10 andares de escada. Se você acredita nisso, não adianta nós dissermos, ficar dizendo: não, eu vou ser salvo, eu vou para o céu, Jesus está em mim, eles têm dinheiro, mas não tem Jesus. Não. Nós temos que reconhecer. Mas, e repito, se o que você tem alcançado é o bastante, essa mensagem não te serve, porque você já está satisfeito, você já se acomodou, e vai criticar quem não se acomodou e está com a expectativa de melhorar de vida. Você vai criticar, porque não está no teu contexto. Então nós precisamos ouvir com inteligência a Bíblia, para que a gente não se frustre porque não temos nada, mas também não se acomode, porque está difícil ter alguma coisa. Não, vamos lutar. Então, meus amados irmãos, Paulo está dizendo àquelas pessoas que a vida material, as finanças, era necessário. Por isso que Lucas capítulo 8, aquelas mulheres que Jesus as abençoou, libertando-as de espíritos do mal, elas serviam Jesus com os bens. Mas que bens? A Bíblia não relata claramente que Jesus acordou de manhã, usou a pasta de dente Colinos, ou qualquer outra, mas ele teve uma vida, ele tinha roupa lavada, Jesus comia. Teve momento de pagar imposto que pegou o peixe, Pedro, para pagar a conta, mas isso não era todo dia. Houve um momento que Jesus multiplicou os peixes e o pão daquele que o jovem tinha, mas não era assim todo dia. Quando Jesus vai pregar para a samaritana em João 4, o que os discípulos saem? Por que os discípulos não estiveram com ele? Você lembra? Porque os discípulos saíram para fazer compra na cidade, e Jesus ficou sentado à beira do poço de Jacó, estava lá. Então eles foram comprar com o quê? Comprar com dinheiro. A Bíblia é clara, eles foram comprar comida. Não foi um pedaço de pão, um saquinho de pão. Foram comprar alimento. Porque esses alimentos eram levados, porque nunca se sabia para onde Jesus queria ir. Então eles iam com aquela provisão. Jesus tinha casa em Cafarnaum. E quem mantinha aquela casa? Aquela casa era limpa, será? Jesus pagava a secretária do lar? Tinha comida para comer? Como é que a água chegava lá? Jesus não pagava imposto? Lógico. Então, Paulo está dizendo que a vida material é importante na vida, tanto daqueles que ouvem as coisas espirituais, como daqueles que semeiam, tanto para o pregador, quanto para a plateia. Então ele está dizendo aqui, de uma forma muito linda: se outros participam desse direito sobre vós, é como se ele dissesse na geração de hoje: olha, a Eletropaulo recebe de você dinheiro, você tem que pagar a luz, ele recebe. A Sabesp da água, a Viva, a Clara, a Oi, a TIM também recebe. E tantas outras coisas que pagamos. TV a cabo, por que não dar a Deus o que é de direito ao reino dele? Então, meus amados irmãos, agora eu vou ler o texto para chocar. Você, de fato, que está me ouvindo aí, você luta
para honrar a obra de Deus, como você luta para pagar o teu aluguel, a prestação da tua casa, a prestação do teu carro, o teu IPVA agora no começo do ano do carro, você luta com a mesma força, seja sincero contigo. Você luta para o reino de Deus como você lutou para comprar a tua passagem, para você abençoar os teus filhos, para você abençoar o seu esposo, a sua esposa. Você faz isso. Você faz isso. Eu tenho dito para pessoas, e eu digo isso porque eu não mando recado, irmãos. Eu não sou homem de recado. E não sou homem firmado em medo, ou oscilando pelo medo. Eu nasci assim. Eu era pequenininho, já era barra pesada, no bom sentido. Nasci decidido. Sempre tive personalidade forte, decisão, um homem de decisão. Um homem que nunca ficou em cima do muro, em aspecto nenhum. E eu tenho dito, irmão, se você quer ser bênção, você quer receber a bênção da minha oração, você quer receber bênção dessa mensagem que eu prego, tem que receber os profetas da qualidade de profeta. Desculpa. Receber profeta na qualidade de profeta é você dizer, eu reconheço que tu é o profeta. Ah, pastor, eu tenho tanto respeito pelo senhor que é pastor. No respeito não é o que você diz, é o que você faz. Eu só respeito a minha nação, não porque eu digo, eu canto o hino nacional com a mão no peito. É se eu cumpro com as obrigações do país, eu pago imposto. Se eu não faço isso, eu respeito só de fala. Nós somos assim, não é verdade? Então nós respeitamos o reino de Deus, de fato. Nós respeitamos, de fato. O certo é que muitas pessoas dizem, como eu, em muitos anos da minha vida, eu amo a Deus. Mas porque a gente não vê Deus, Deus não vê Deus batendo no ombro da gente, não vê Deus dando bom dia, dando boa noite, atrás da porta vendo nossos erros. Então nós folcloricamente dizemos, nós amamos a Deus, o meu coração é do Senhor, a minha vida é do Senhor, o que eu tenho é do Senhor, tudo é do Senhor, Ele conhece meu coração. Isso é uma retórica estúpida, em que graças a Deus eu fui liberta dela, e sempre dou esse testemunho. Todo o dinheiro, meus irmãos, que vem à minha mão, seja como pastor, como eu era 100% pastor e hoje pastor e empresário, primeiro lugar a obra, primeiro lugar as coisas de Deus, primeiro lugar abençoar as pessoas, primeiro abençoar o reino. Creia você ou não, e Deus me honra por isso, e Deus me honra na minha fé. Deus cuida daqueles que são fiéis. Mas eu te pergunto, você vai colher aquilo que verdadeiramente você está plantando no mundo profissional? Tem outros no mundo profissional plantando igual você, ou melhor do que você, não é verdade? Para nós fazermos diferença, embora temos que praticar o melhor no nosso mundo profissional, nós temos que fazer o melhor para crer e ter a esperança, a fé de que vamos progredir no nosso negócio. Nós precisamos estar fiel com Deus, para que Deus possa fazer com que nós venhamos colher de uma forma espiritual, num mundo natural diferente. Porque no mundo natural, nós vamos competir com outros melhores do que nós, outros inferiores a nós. Mas quando nós somos fiéis a Deus, nós vamos colher no mundo natural coisas espirituais tremendas. E o povo de Deus precisa entender isso, tirar esse espírito de miséria, de falsidade ideológica. Quantas pessoas, eu repito, irmão, não é para que você desligue a internet ou tenha raiva de mim, mas 99% de que me ouve e agradece, dá glória e pede oração e posta mensagem, que não são fiéis, é a grande maioria. Não é comigo não, irmãos, porque Deus testifica nas suas próprias igrejas, nas suas próprias vidas. Porque está todo mundo sendo engodado na mente por Satanás buscar os seus interesses.
Está sempre, eu vou trocar de celular, eu vou mudar de casa, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, eu vou melhorar o meu filho na escola, e etc. As pessoas estão sempre buscando para si como Deus vai abençoar. Ah, pastor, mas eu já tenho tanto tempo abençoando e parece que a minha vida não mudou nada. Engano seu. Se você disser para mim, pastor, sou fiel há 1 ano, há 2 anos, há 7 anos, há 10 anos, nada aconteceu, eu tenho uma boa notícia para você. Você não morrerá antes que Deus te dê em dobro tempo e vida para desfrutar o que você fez, porque Deus não é ladrão. Porque se Deus não te abençoar porque você é fiel, como Deus vai abençoar quem não é? Ele está vendo, às vezes falta a segunda parte. Eu vou à igreja, eu dou glória, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas eu também aqui, eu vou me aprimorar na profissão, na vocação, na aptidão que eu escolhi para me fazer, para me trabalhar, e Deus vai honrar. Não é dar dízimo e oferta, ficar cantando para Jesus e cruzar os braços. E nem tampouco trabalhar afinco, ter formação acadêmica, se especializar, e aí também não ora e não adora Deus. Tem que fazer as duas coisas, criatura. Então você, repita, eu vou entrar no texto, irmão, eu vou te ler um texto, vai fritar os teus neurônios. Espera aí. Você tem sido fiel? Sou fiel, pastor. Olha lá, a sua vida ao pobre ou rico, eu não vou sentir o que você sente, nem quando você for pobre, nem quando você for rico. Não é verdade? Se eu for rico e pobre, você vai sentir, eu estou pobre sofrendo. Você vai sentir pobreza, você pode chorar emotivamente alguns minutinhos com pena de mim, mas você não vai sentir exatamente o que eu sinto por ser pobre. E se eu for muito rico, você não vai sentir. Estou comendo um camarão, sente aí. Estou comendo um belo prato de comida, sente. Não, você pode idealizar, pode imaginar. Delícia, mas você não vai sentir o mesmo gosto. Porque eu que estou vivendo a pobreza ou a riqueza. Da mesma forma você. Então, bota esse diabo avarento para correr. Para de ficar olhando para pastor, para a igreja, dizer que eles roubam. Quanto mais rouba, melhor é para você abençoar, honrar ao Senhor. Porque quando Deus vê uma geração de ladrões, de corruptos, no meio da multidão, a maioria desta forma, alguém como você, fiel, mas Deus, é como se eu abalasse o céu, porque você é a diferença. Noé viveu numa geração que todo mundo estava no sal, mas viu graça a Deus em Noé, chamou atenção no meio da multidão. Ló chamou a atenção de Deus no meio de Sodoma e Gomorra. Chame a atenção de Deus aonde tu estás. Chama a atenção de Deus. Mas seja sincero. Não adianta eu ficar pregando quarta, domingo, oração de madrugada. Mudou a tua vida? Não, mas tem que mudar. Senão você não pode ficar me ouvindo. Você não é meu fã-clube, eu não preciso de fã-clube. Você não depende de mim, você foi criado pelas mãos de Deus. Quem foi à cruz foi Jesus, não fui eu, nem igreja alguma, denominacional. Então eu só vou me sentir bem se eu souber que você está me acompanhando no culto, na live, mas sua vida está mudando. Então se não está mudando, por favor, confidencia no message, mas seja sincero, não vem contar história não, que você é fiel e parece que Deus esqueceu de você. Deus não esquece de ninguém. Que negócio é esse? Se Deus esquecesse de nós, estaríamos mortos. Você acha que Satanás ia passar despercebido que Deus esqueceu de você? Você estava fulminado. Não, Deus lembrou de você e continua lembrando. Até vou mudar. Deus não precisa lembrar de mim, porque quem lembra é porque um dia esqueceu. Quando o salmista diz: Senhor, lembra de mim, lembra, Senhor, das tuas promessas. Os hebreus orando, aquela ladainha. Mas por que está pedindo a Deus para lembrar de você? Se você disser: seu pastor, só lembra de mim. Se você um dia já foi meu amigo íntimo assim, nós andamos lado a lado, trocávamos telefone, e se eu esqueci de você, meu irmão, é porque você nunca foi meu amigo, você nunca foi importante na minha vida, e vice-versa. A gente só lembra de quem a gente um dia esqueceu. Hello? Fica isso rapidinho para você refletir. Deus jamais esqueceu de uma folha que ele gerou numa árvore.
mesmo num mato, numa floresta que nunca o homem passou perto dela. Tudo está sobre os olhos de Deus. Agora eu quero ler para os irmãos o texto para mexer com a tua cabeça. Êxodo 21, verso de número 1, 2 e depois o 5. São estes os estatutos, são esses os estatutos que eu proponho ao meu povo. Verso 2: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá a ti, mas ao 7º sairá livre, de graça, não cobrará nada. Presta atenção. Verso 5: mas se esse escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e os meus filhos e não quero sair daqui. Uau! Então seu senhor o levará perante os juízos e o fará chegar à porta. Entendeu o texto? Olha a lei. Se alguém comprar um escravo para o servir, esse escravo o servirá 6 anos, sem direito a nada. 6 anos. Lógico, a comida, lugar para dormir. 6 anos. No 7º serviu 6 anos. No 7º. Chega para o escravo, só, você já trabalhou, eu paguei, eu comprei você. Você trabalhou, está aqui o documento, você não trabalhou forçado, eu te comprei. Por algum motivo você se tornou escravo. Sua família nunca teve condições e você, a sua situação precária, te colocou à venda. A culpa não é minha, eu te comprei, paguei. Mas você já trabalhou 6 anos. Então agora, pela lei de Deus, eu tenho que te liberar. Você não me deve nada, agora vai tocar a tua vida, nunca mais escravidão. Mas aí diz o Senhor, mas se o escravo disser não, eu amo o Senhor, olha, bendita a hora que eu me tornei escravo do Senhor, patrão igual o Senhor não tem não, amo o Senhor, minha mulher, os meus filhos, eu até contraí, eu casei no tempo da escravidão, e mesmo assim eu casei, tive filhos, e nós, eu, minha mulher e meus filhos, amamos o Senhor, e nós queremos continuar trabalhando para o Senhor. Não há negociação do escravo, é só dizendo, eu não quero ir embora. Qual a remuneração que ele teria depois dos 6 anos, já que ele estava livre? A Bíblia não descreve, agora é ele e o Senhor, ele e o chefe. Me lembro muito de Lucas 15, o filho voltando pró, dizendo na cabeça dele, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trate como um dos seus funcionários, trabalhadores. Papai, trabalhar para o Senhor é bom. Então, meus amados irmãos, está claro. Vou te levar para o mundo espiritual, a revelação do texto. Paulo, em Filipenses 3,8, diz que ele teve todas as coisas por perda. Teve como refúgio por causa do desejo de alcançar as coisas de Deus. Pelo conhecimento de Cristo, ele disse, meu Deus, como foi bom conhecer a Jesus, como foi bom conhecer o Rei na palavra, nada do que eu tive valeu de nada, seja amizade, que ele desse muito valor, fosse a sua posição profissional naquela época, no clero das autoridades, fosse o resultado da venda das suas tendas, né, do capítulo 18 de Atos, verso 3, ele era fabricante de tendas, ali ele vivia, faturava muito, porque Paulo fazia parte da corrupção, dos corruptores, fazia parte da linhagem dos sacerdotes que faziam coisas que difícil de acreditar. Então todas as festas dos judeus em que os animais eram comprados ali, você sabe, para sacrificarem ao Senhor, todos os animais, aquela pele, aqueles animais mortos e queimados, a pele ia para quem? Ia para Paulo, que usava aquilo ali para fazer as suas tendas. Paulo ganhou muito dinheiro, mas eu sei que Paulo, pelos testemunhos das suas epístolas, Paulo entregou tudo pela causa de Deus.
Paulo abençoou muitas pessoas. Então, meus amados irmãos, quem experimenta trabalhar para Deus, quem um dia trabalhou para Deus, eu fiquei quase 18 anos como pastor, vendendo, comendo a marmita, você acredita? E morava bem, não morava mal, mas só Deus sabe as minhas lutas. Teve anos viajando de segunda a segunda, eu já te disse, dentro de avião e hotel bons, mas os pastores, por causa da mensagem genuína que confronta, eram desgraçados. Já tinham pago o hotel e a passagem, mas aí eles me refutavam, não me dando R$1 de oferta. Na América, no Japão, na Europa, onde você quer pensar, só Deus sabe. Mas eu sempre soube que eu estava trabalhando para Deus, que eu estava trabalhando para o reino de Deus, e que na hora certa Deus iria me honrar, como tem feito. E a hora que chega a nossa hora, irmão, é que eu digo para o pastor, sai da frente, porque o Deus atropela os próprios demônios, porque o demônio está louco para atropelar alguém que Deus tirou a mão da graça. Está louquinho para devorar. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Então, meus amados irmãos, aquele escravo que foi trabalhar pelo seu Senhor, depois de 6 anos, ele disse, não, eu amo o Senhor, eu não quero liberar. Não. Há quantas pessoas que não querem trabalhar para Deus? Há quantas pessoas que não querem ser fiel ao Senhor? Há quantas pessoas que não aceitam dar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e não ter a multiplicação imediata na conta bancária? Todas as vezes que você fica fazendo continha para dar a Deus o que você aparentemente tem, é porque você não acredita que trabalhar para Deus é coisa boa. Trabalhar para Deus, esse escravo, meus irmãos, é o que Paulo disse em Efésios 3:1. Aleluia! Por esta causa me tornei prisioneiro de Cristo. Aleluias! Não importa se eu fosse presidente de uma multinacional novamente, que eu fosse dono de uma mega empresa, não importa quantos milhões ou bilhões eu faturasse, porque eu sempre tenho que crer, tudo que eu ganho, não importa o valor, eu trabalho para o Senhor, então esse dinheiro é do meu Deus. Quando eu digo escravo, escravo agora no mundo espiritual, é você dizer, eu sou servo do Senhor. O que eu faço é por causa do meu Senhor. Então, meu Deus, não importa se há 6 anos eu tenho dizimado e ofertado, estou como este homem. Não importa que um dia, Senhor, eu vim como escravo. Não importa se quando eu vim para a tua presença, ou se eu ainda estou no teste, eu estou no lugar da aprovação. O Senhor está forjando o meu caráter. Eu estou ainda nos meus 6 anos. Não estou vendo retorno. Mas, meu Deus, eu continuo sendo fiel. E vou ser fiel. Mas eu sei, meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Senhor vai me honrar. É o que eu disse agora há pouco. Se tu é fiel, não importa quanto tempo, a resposta ainda não veio. Creia, Deus não permitirá que você saia deste mundo sem que Ele te honre tremendamente. Faça apenas uma reflexão. Da forma que você canta na igreja e ora de joelho, é a mesma forma que você procura fazer bem feito na sua profissão. Você trabalha com equilíbrio, ou você ora muito e trabalha pouco, de má vontade, faz tudo errado, não se qualifica? Ou você trabalha muito bem, se qualifica, é profissional, está cheio de diploma, cheio de troféu atrás na sua sala, na sua escrivaninha, na sua casa, mas para adorar só o Senhor, só Deus na causa. Então, meus amados irmãos, é isso que Deus quer ouvir de nós. Senhor, não me tire da tua presença, mesmo que dando dízimo e oferta está sendo difícil para mim, Senhor. Tem sido difícil para mim, porque eu tenho ganhado tão pouco, mas eu quero continuar, no bom sentido, escravo do teu reino. Quero trabalhar em sua função, meu Deus.
Porque um escravo, no mundo natural, ele se contenta com um prato de comida e o lugar para dormir, não é verdade? Porque ele não ganha nada. Se ele não ganha nada, até a casa que um escravo mora é emprestada. Hello! Meu carro é emprestado, a casa que eu moro, alugada ou não, é do Senhor, é emprestado. Se eu moro de aluguel, o dono desse apartamento não sabe que está emprestado com ele, é do meu Deus. Se Deus quiser mandar um terremoto, derruba tudo, não é verdade? Alguém com dinheiro pode impedir? Não. Agora, a gente que tem entendimento cristão, criatura, tenha tudo como se nada tivesse, escravo de Deus, é do meu Senhor. E viva como Paulo em 2 Timóteo capítulo 6, verso 6 adiante, ou até o 10, aleluia. Nada trouxe, nada levarei deste mundo. Que o homem se contente com o que ele tem de comer e de vestir. É assim que pensamos. Não. As vestes, tem pessoas que só compram roupa de marca, uma doença, uma desgraça. Ela faz questão que as roupas sejam de marca, que todo mundo saiba que ela não compra no brechó. Meu irmão, evidentemente não estou fazendo aqui voto de miséria, de pobreza, porque eu não faço esse voto. Eu quero vestir bem, mas eu nunca posso comprar uma camisa de 100 reais e dar 20 para Deus. Para mim comprar uma camisa de 100 reais, eu tenho que ter honrado muito mais a obra de Deus, porque senão quem é escravo meu é Deus. Porque eu fico orando para ele me prosperar e eu dou para ele só a esmola. Você é daquele que fica fazendo continha para dar dízimo? Você é daquele que fica fazendo continha para dar oferta? Você é aquele que escolhe, não, eu só dou dízimo no dia 11, eu só dou dízimo no dia 20. Para com isso. E nos outros dias, como é que você vive, hein? Meus irmãos, vamos sair da desgraça, vamos sair da miséria, vamos sair da mesmice, vamos sair daquilo que a maioria vive. Receba a autoridade de Deus agora, num voto que você faça. Lembre desse versículo que eu vou dizer para você. Provérbios 20 e 25. Laço de morte, o laço para o homem é ele dizer: eu sou justo e santo, e só refleti depois de ter dito. Não vou repetir para você. Provérbios 20, 25. Laço de morte é para o homem dizer: eu sou santo, eu sou justo, pastor. Oh Deus, diabo, eu te repreendo, porque eu sou justo, eu sou santo. É? Aí diz o restante do versículo: maldito é para o homem, é laço de morte. Quando ele diz isso, mas ele só reflete depois que diz. O que é isso? Você faz um voto: Deus, eu vou te servir, eu vou ser fiel, pastor, ora por mim, pastor, eu vou participar da campanha de oração, pastor, conte comigo. Hello, eu não vou ligar para ti para dizer que preciso de ti. Hello, você quer receber de mim cartinha, mensagem, telegrama? Não, ô meu filho, ô senhora, ô senhor, eu prego a palavra. Se a palavra não basta, não será o WhatsApp meu que vai fazer a diferença. É só, o caráterzinho, o desconfiômetro, né? Desconfiômetro, a coerência. Nós temos que ser fiel com o Papa, ou com o Padre Joaquim, ou com o Pastor Zezinho. Eu não sei aonde você vai ser fiel, eu não sei. Eu não quero semear na terra que não é fértil. Mas você tem que decidir. Não, meu dízimo e oferta, eu faço o que eu quero. Eu distribuo na rua, hello. Então, meus amados irmãos, você quer dizer como esse escravo? Você sabe que você tem sofrido muito pelo Evangelho? Ou não é pelo Evangelho? Você tem sofrido, esse mundo tem hora e tem te arrebentado, tem te pregado cada uma. Mas você quer dizer para o Senhor agora: Deus é o seguinte: antes escravo do Senhor do que do mundo, antes escravo do Senhor do que do trabalho, antes escravo do Senhor do que do sexo, antes escravo do Senhor do que da farmácia, que eu virei sócio. Quero continuar. Olha que lindo escravo, né? Parece que Josué não esqueceu, porque era da mesma época de Josué. Aí o escravo não, eu, a minha mulher e os meus filhos.
não queremos sair daqui não, queremos ficar. Ou aí Josué vai escrever no capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Lembra de Atos 9,15? O diabo disse para os filhos de Cefas, eu conheço muito bem quem é Jesus e quem é Paulo e quem é vós. O diabo sabe, o diabo conhece a verdade, o diabo sabe aonde está a verdade, e o diabo sabe quem é o criador da verdade. Vou repetir, diz que o diabo é mentiroso. Não, ele mente ao dizer para você que o seu futuro é como ele quer. Ele mente quando ele diz para você diferente do que Deus tem para você. Né? Jeremias 29:11, Deus é que sabe os planos para você, de bênção e não de maldição. Mas por que eu vivo? Porque está faltando a fidelidade. Ué. Mas o diabo, quantas vezes já manifestou demônio, quantas vezes na minha vida ao longo dos anos, em igrejas de diabo, ser prostituto, ser mentiroso. Eu já contei a história de um pastor que eu fui expulsar demônio de noite, quase meia-noite, ele me chamou na casa de uma irmã de madrugada, não era nem pastor. E chegou lá o diabo, daqui a mulher parecia um ninja. Não sei se você já presenciou um demônio manifestando, o pau comeu. E ele segura daqui, eu sou ovelhinha segurando o vidrinho de óleo lá. Mas já tinha uma vida de muita busca, era um bode, eu buscava muito, estava pedindo a Deus para me ajudar. 1996. E aí, a igreja chamava Varões de Guerra, esse pastor aí. E aí, lá em Contagem, Belo Horizonte, eu não vou citar o nome do rapaz. E aí, sabe que o demônio começou? Ele jogava óleo na cabeça e o demônio falou, você é miserável, você não ajuda a tua esposa, você rouba dela, você tem mulher, você imagina. E ele dizia assim, sai capeta mentiroso, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Foi engraçado, o cara falou a vida dele. E depois a pessoa confessa verdadeiramente, mas durante anos escondeu aquela verdade. Então, o demônio, ele sabe, ele conhece a verdade, porque senão ele não obedeceria à voz de Deus. Ele faria o que ele quisesse na vida de alguém. A partir do momento que a pessoa recebe Jesus de fato, o demônio tem que sair, onde há luz não há trevas. Então ele conhece a verdade, conhece aonde está a verdade e quem é o criador dela, Deus. Então, meus amados irmãos, dê oportunidade para Jesus viver em você. E pare de usar Jesus como oportunidade da sua vida. Tá bom? Então, se sinta livre na vida num todo, se você se torna servo fiel do Senhor. A Bíblia diz que não bastava o escravo dizer, eu e a minha casa amamos o Senhor, meu patrão. Ele tinha que ir diante dos juízes, diante do povo, e confessar, para que ninguém suspeitasse mal do seu patrão. Disse, esse patrão aí, em vez de liberar o escravo, esse desgraçado aí, tá vendo? Não liberou, a lei mandou liberar, ele quer continuar trabalhando, não. Então ele levava o Senhor honesto, levava diante dos juízes do povo. Aí, mandei embora, mas não quer continuar trabalhando aqui. Mateus 10:30, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, é assim, versículo 32, Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Confessa hoje. Deixa os anjos de luz saber o das trevas, o mundo, a tua casa, o teu marido, a tua esposa. Deixa todos saber que você não quer sair debaixo das leis, ordens e preceitos de Deus. Com Deus tem graça, mas tem lei e tem ordem e tem decência. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta mensagem. Te agradeço pela oportunidade de conhecermos a tua palavra. Queremos, meu Deus, continuar trabalhando em prol do teu reino. E assim como o escravo literalmente dependia
do favor do seu Senhor, porque ele era escravo e não tinha domínio sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre aqueles que creem. Faça da nossa vida o que o Senhor quiser, porque nós somos teus servos. Mas melhor do que escravo servo no mundo espiritual é viver João 15,15. O Senhor disse: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. É um servo amigo. Aleluia. Ser escravo do Senhor é ser diferente de ser escravo do homem. Por isso eu abençoo todas estas pessoas. Em nome do Senhor, Pai, eu quero colher no mundo natural pelo poder das coisas espirituais, pelo poder da influência espiritual. E se alguém que me assiste quer ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, querem honrar os profetas, querem honrar os apóstolos Paulos dessa geração, porque assim como honram as contas que pagam, querem honrar o Senhor na vida daqueles que têm sido instrumento em suas vidas, meu Pai, abençoa, alcança essas vidas, eu te abençoo, em um nome de Jesus. Você que é fiel, e você que não é fiel, eu te abençoo com a misericórdia para que ela te alcance, para que após você se redimir dos seus erros, você também receba a bênção dos fiéis. Porque se Deus abençoar quem não é fiel, não justifica orar para quem é fiel. E não justifica alguém deixar de ser infiel para ir para o grupo dos fiéis. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, grava essa mensagem, fica aí gravada, faça bom uso na prática. Amor não é sentimento, amor é estilo de vida. Deus te abençoe.